Olá! Hoje iniciamos então uma série de pequenos vídeos sobre Jung, voltando à comemoração dos 150 anos do nascimento de Jung. E esse primeiro que venho fazer agora é sobre a infância dele. Infância, adolescência, né? E início da idade adulta. Alguma coisa, né? Só para vocês terem assim um conhecimento, para quem ainda não leu o livro, né? Que eu já falei aqui algumas vezes, que é o Memórias, Sonhos e Reflexões, aonde ele conta as coisas que eu vou falar assim, um pouquinho hoje. Ele conta sobre essa fase da vida dele, né? Ele criança, as brincadeiras que ele tinha, os sonhos que sempre foram importantes para ele, sempre, mesmo esses sonhos infantis, da primeira infância dele, o sonho que ele teve com 3 anos de idade, ele relata isso quando ele tinha 80 anos, né, que ele começou a escrever o Memórias. Para você ver o valor, né, que ele dava ao mundo interno dele, à expressão do mundo interno dele. Esse é o Jung, que olhou para si mesmo, e de si mesmo ele trouxe tanto conhecimento. Jung nasceu em 26 de julho de 1875, numa pequena cidade do interior da Suíça. É uma cidadezinha pequena, onde foram os primeiros anos dele. E com 4 anos de idade, a família se mudou para Basileia, que era uma cidade maior, né? Um pouco maior do que onde ele nasceu. Ele já nasceu numa família em que o pai tinha uma vasta biblioteca. Então ele já conviveu com esses livros, com essa cultura, desde pequenininho. Isso aí foi um fator muito importante na vida do Jung. E o pai do Jung era um pastor protestante. E Jung, durante a infância dele, né, ele era muito próximo desse pai, era muito próximo, porque esse pai contribuía para o desenvolvimento cultural dele, dando aulas para ele, conversando com ele sobre cultura, sobre religião. Mais tarde, na adolescência, ele já foi rejeitando um pouco essas ideias do pai, né? Já houve assim que é muito comum da adolescência, né? O adolescente fica achando que pai não sabe nada, quem sabe é ele, né? É uma fase de vida que um menino ou uma menina estão treinando a autoestima, né? Eu sei, eu vou saber mais, né? Eles sabem pouco. É uma necessidade que passa, isso aí depois equilibra, mas nesse momento tem esse movimento, né, de precisar se sentir superior, né? Que felizmente passa, que felizmente equilibra, né? Então, a relação com a mãe de Jung, que ele tinha com a mãe dele, era uma relação de muito encantamento. Ele a achava uma pessoa muito interessante, que parecia que tinha 2 faces, 2 maneiras de ser. E muito que ele também reconhecia nele. Ele sentia uma afinidade com a mãe. O pai sempre foi aquela pessoa outro, né? Diferente, né? Amigo, e durante um período de tempo assim, meio que opositor, né? Como uma coisa natural que acontece na adolescência. E com a mãe não, com a mãe era assim um entrosamento, e que é muito comum, né? A criança se sentir de tal maneira unida com a mãe, como se até fosse identificada com ela, né? Isso acontece na primeira infância. E o Jung passou então a ver a mãe como alguém diferente das outras pessoas, no sentido de que parecia que tinha 2 personalidades, que ele também reconhecia nele, como tendo 2 personalidades. A número 1 e a número 2. A número 1 era aquela em que tanto a mãe dele fazia as coisas corriqueiras do dia a dia, cuidando da casa, dos filhos, da família, e a número 2 se estabelecia à noite. Vocês imaginam como é que era a noite naquela cidadezinha do interior da Suíça. Nessa época,
70, 80. Será que já havia luz elétrica naquela região? Era sombras, era escuro, luz de vela. E aí se aparecia nela um conhecimento, ela falava coisas que o Jung interpretava como um conhecimento vindo de algum lugar estranho. Um saber que ele não sabia, que ele sabia que não era de livro. E ele começou então a perceber nele isso. Nele, um garoto de família igual a muitas outras, né? O pai pastor, uma família de classe média baixa, né? Que tinha certas necessidades, não era muito fácil a vida econômica deles, mas que ele tinha um colégio, ele tinha alimento, ele tinha uma família estruturada. Então ele tinha essa vida de um menino normal, que ia para a escola, que estudava, que voltava para casa, para sua família, mas também tinha nele algo que irrompia, trazendo conhecimentos diferentes daqueles que ele aprendia na escola e nos livros do pai, e com o pai dele. E também trazendo para ele assim um impulso forte para conhecer, um impulso forte para estudar. Essas duas forças precisavam de ter um equilíbrio, né? Como em nós também, essas duas forças precisam ter esse equilíbrio, né? De eu olhar para fora, de eu seguir a rotina da minha vida, fazer as coisas que eu preciso fazer para a vida continuar organizada e saudável, e também olhar para dentro de mim e perceber que impulso é esse que eu preciso seguir. Que caminho é esse que eu preciso seguir? Isso Jung percebeu desde muito cedo, que ele chamou de personalidade 1, personalidade 2. E ele então construiu um bonequinho, um mini ser humano, representação de ser humano, que ele guardou, colocou num estojo e guardou a vida inteira, representando esse saber que vinha dessa segunda personalidade dele, a número 2. Mais tarde vocês vão ver nos outros vídeos seguintes, né, como é que essas duas personalidades vão se desenvolver e vão mudar de nome até, né? Então, na infância de Jung, as brincadeiras eram muitas brincadeiras. Ele brincava sozinho, ele brincava com alguns amigos, algumas outras crianças da cidade. Ele ia para a escola. Então, na escola, teve uma época da vida de Jung em que ele teve problemas, porque ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça e ficou durante um grande período em casa, sem ir para a escola, e desligado do mundo externo. E aí o pai se preocupava muito, a família se preocupava muito com essa situação, até o momento em que o Jung ouviu uma conversa do pai dele com um amigo, dizendo: eu fico muito preocupado com o futuro desse menino. Ele não vai mais para a escola, ele não está mais aprendendo nada. E a partir dessa escuta do Jung, ele imediatamente mudou de atitude e passou então a se forçar, Ele era determinado, né? Ele se cansava muito quando lia, por causa desse estado que ele ficou, mas ele se forçou a ler e ele desmaiava, ele começava a ler e desmaiava, mas ele se forçou até conseguir reabilitar essa função dele de concentração, e conseguiu, e voltou para a escola, e foi um bom estudante. Só com problemas em matemática, era difícil para ele, a matemática era coisa para ele, a álgebra então era um mundo para ele desconhecido e muito difícil. Como é que o A e o B se tornavam números? Isso ele achava muito estranho, e ele não gostava de matemática. Mas, em compensação, as outras matérias, história, antropologia,
tudo para ele era muito interessante, a tudo ele se dedicava com muita determinação. Agora, voltando, porque eu me lembrei de um episódio para relatar por que ele chamava, por que ele reconhecia na mãe essa personalidade número 2. A mãe teve uma ocasião em que ela sempre se referia para ele como os meninos da vizinha são muito mais organizados, muito mais limpos do que você, que está todo aí sujo de terra, porque fica brincando lá fora e com as roupas rasgadas. E olha como eles são bonitinhos, arrumados, a roupa impecável. E o Jung ficava muito contrariado com essas palavras da mãe. O que o Jung fez? Foi lá e bateu nos meninos. A mãe dos meninos, é claro, ficou com muita raiva e fez queixa para a mãe de Jung, que passou-lhe uma tremenda descompostura. Passou imenso carão. Mas, lá pela noite, à luz das velas, quando ela ainda costurava à luz de vela, ele ouvia ela falando sozinha e dizendo assim, mas aquelas crianças parecem bonequinhos, desprezando, com um tom de desprezo por aquelas crianças tão arrumadinhas, que tinha sido motivo dela passar um carão no filho dela. E ele ficou quietinho, ouvindo e feliz da vida. Mas ele pensava, eu não posso falar para ela que eu estou ouvindo. Porque se eu falar que eu estou vendo que ela concorda comigo, que eles são mesmo crianças muito embonecadas, ela vai ficar furiosa comigo de novo e vai passar outro carão em mim. Então eu vou ficar quietinho aqui, sem fazer esse comentário para ela. Nessa questão, né, da escola, né, das dificuldades dele com matemática, teve um evento que foi muito significativo para o Jung. Ele fez uma relação belíssima e com muito certa, muito rica, né, de conhecimento, e que o professor leu e achou muito boa e disse, mas não foi você que escreveu. Não, onde você tirou isso? Quem é que escreveu para você? E Jung disse, mas fui eu, professor, eu que escrevi. E o professor se recusou a acreditar nele. Isso abalou profundamente o Jung. E deu para ele uma decepção muito grande. Como é que esse professor duvida de mim? Como é que ele acha que eu sou capaz de trazer um trabalho para a escola que não foi feito por mim? Fui eu que fiz. Tudo que está escrito aí é meu. Isso o deixou muito contrariado. Eu acredito que isso tenha tido assim, que tenha sido um componente, né, dele, da realidade, né? As coisas que ele fala, que ele descobre, muitas pessoas não vão aceitar. Aliás, ele foi mesmo, né, com muita dificuldade aceito no meio científico. Até hoje, né? Até hoje ele é considerado meio bruxo, porque ele traz um conhecimento realmente muito profundo. E as pessoas querem coisas mais práticas, mais fáceis. Não querem essa coisa da espiritualidade, né? Dele afirmar que no psiquismo existe o componente da espiritualidade. Isso para muitas pessoas é tido racionais, pessoas racionais, tem isso como uma coisa de bruxaria, de misticismo. E em muitas universidades ele não é ensinado. Ele é citado apenas e não ensinado. Então, voltando assim aos pais de Jung, né? A mãe, que era assim muito próxima a ele, né? Era uma pessoa muito frágil de saúde, inclusive psicologicamente. Ela esteve internada, ela ficou internada por um tempo, com crises nervosas, né? A gente não tem muito acesso que tipo de crise era essa, mas ela ficou internada. Durante algum tempo, sim. Isso consta na história, nos livros, né, que relatam a vida de Jung.
E também tinha uma irmã, ele teve uma irmã muito frágil de saúde que morreu cedo. Foi a única irmã que ele teve, não teve irmãos. E o pai, ele chegou a ter uma crítica em relação ao pai, né? Porque ele via o pai como um pastor religioso, ele via o pai fazer aqueles sermões, mas ele sentia que o pai não se colocava, não colocava a alma dele naqueles sermões. É como se ele achava que o pai tinha perdido a fé, mas que ele repetia os sermões que ele tinha aprendido. Então ele repetia. Essa fragilidade, né, que Jung percebia na mãe, que realmente ela tinha, Jung atribuía a uma relação com o pai, a relação do pai e da mãe, não ser uma relação boa, né, firme, né, de companheirismo. Ele considerava isso, ele criticava isso. Ele foi uma pessoa sempre muito interessada na história da sua ancestralidade. Jung recebeu o nome dele, Carl Gustav Jung, em homenagem ao avô paterno dele, que foi uma figura bem proeminente na cidade onde ele morava. Ele era médico, professor, e era uma figura notável, muito, muito culto. E teve até um episódio em que ele viu esse avô, que já tinha morrido há tanto tempo, subindo as escadas da casa dele. E tem também uma desconfiança, né, que ele tinha de ter sido um neto de Goethe. Existe essa lenda, né, de que Goethe teria tido um filho bastardo, né, como se dizia na época, fora do casamento, né, e esse filho seria avô do Jung. E Jung sentia psicologicamente uma relação intensa com esse avô, embora não tenha conhecido ele. Tenha até imaginado ou até tido essa visão dele, quando ele chegava em casa, de ver esse avô subindo as escadas da casa dele. E Jung dizia que sentia a presença desse avô nele, como se era uma intimidade, uma intimidade com alguém que fazia parte, né, da ancestralidade dele, e que talvez essa força, essa ligação, né, intensa com essa pessoa, né, que ele não chegou a conhecer, né, tenha sido um dos motivos do interesse dele no estudo da ancestralidade, do inconsciente coletivo, né? Porque no inconsciente coletivo estão também os nossos mortos, né? A nossa ancestralidade está lá no inconsciente coletivo. Ele trazia isso, essa força, essa energia nele, desde pequeno, desde garoto, desde criança. São coisas que foram, sim, a que ele dava importância, tinha consciência disso, quer dizer, a consciência dele dava importância para essa ligação e impulsionava ele para um conhecimento maior, mais profundo do seu psiquismo. Tem uma frase que ele fala que eu acho assim, bem importante e vou repetir para vocês. Eu sempre tive a sensação de haver herdado algo dele. Ele falava desse avô, algo invisível, mas essencial. Então vemos assim, na linha paterna do Jung, né, a importância dessa influência desse avô, que além de culto, né, e pensamento iluminista, ele também era maçom. E na linha materna vinha assim uma influência espiritual no sentido de meio mágica, misteriosa. E ele então recebeu essas duas correntes, de pai e de mãe, aonde ele pôde desenvolver ambas quando ele começou a pesquisa dele, de quem era ele.
ele começou a poder desenvolver com mais facilidade, porque ele recebeu em casa isso. Então, a família de Jung, pai e mãe, abriram para ele a possibilidade desse desenvolvimento dele, tanto cultural, né, racional, e também espiritual.